Você, produtor rural, sabe mais do que ninguém do impacto do clima na sua lavoura. E pensando nisso, toda semana vamos trazer as principais previsões do tempo para 5 regiões do país, com foco no que pode afetar a sua produtividade. Queremos te manter sempre por dentro do clima. Para nos atualizar da previsão do tempo dessa semana, eu convido Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima. Marco, muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Conta pra gente, por favor, o que o produtor pode esperar do tempo para as safras do momento. Olá, Mariana, e olá a todos. Eu sou Marco Antônio, agrometeorologista, e olha, a previsão está muito boa, né? O mês de abril, depois de um março extremamente seco e com chuvas muito irregulares, até para vocês terem uma ideia, o mês de março foi considerado um dos meses mais secos dos últimos anos aqui no Brasil. Agora o mês de abril vem se mostrando com chuvas um pouco mais regulares, principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e também nas regiões do Mato Piba, né, que para quem não sabe, são as regiões produtoras do Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, além de muitas chuvas nas regiões norte. Porém, para o café, tivemos um grande impacto nessa safra, visto os preços que o café atingiu nos últimos meses, né, que foram causados aí pelaquela terrível seca de 2024. Em 2024, as áreas cafeeiras do Centro-Sul, né, norte do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, algumas áreas ficaram até 180 dias sem chuvas. Isso por quê? Primeiro, porque ao longo da safra 23-24, nós tivemos a influência do fenômeno climático El Niño. Esse fenômeno climático El Niño, quando ocorre, ele traz muitas chuvas para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vistos as enchentes que o sul passou, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e causa chuvas muito irregulares no sudeste e centro-oeste, principais áreas produtoras de café. Além disso, as temperaturas ficam muito elevadas. E mais importante disso é que em anos de El Niño, as chuvas cortam muito cedo no outono, então já no começo de abril a gente já viu um corte abrupto das chuvas. Para piorar tudo isso, viemos com uma laninha na safra 24-25. E toda vez que acontece, quando você tem um fenômeno laninha influenciando o clima, as chuvas retardam o seu começo no centro-sul do Brasil, principalmente no sudeste. Então, as chuvas só vieram no final, na segunda quinzena de outubro em diante de 24. Ou seja, se as chuvas cortaram no começo de abril por conta do El Niño e por conta da laninha ela deu uma espichada, ou seja, abriu-se aí uma lacuna de mais de 180 dias. E associada às altíssimas temperaturas ocorridas no outono, inverno e início de primavera, isso foi de fundamental importância para que o café tivesse fortes prejuízos ou uma quebra bastante acentuada na sua produção, resultado esse que vem se mostrando no campo agora em 2025. Porém, as condições agora melhoraram bastante, tá? Não só para o café, mas para todas as outras culturas. De uma forma geral, as chuvas agora têm favorecido bastante o desenvolvimento das lavouras de segunda safra, como milho, sorgo, algodão e feijão. E como há previsões de mais chuvas para frente, ou seja, há previsões que todo esse restante agora de abril e até mesmo a primeira quinzena de maio venha a ser marcado por chuvas frequentes, há uma possibilidade grande de que a segunda safra aqui no Brasil venha a ser muito boa. Espera-se uma safra quase que recorde aqui de milho no Brasil por conta desse prolongamento das chuvas.
já que a Laninha, apesar de já não estar mais influenciando diretamente o clima, só o fato das águas do Pacífico estarem ligeiramente com temperaturas mais baixas e o Atlântico ainda com temperaturas altas, isso mantém uma condição extremamente favorável a esse prolongamento das chuvas. Por outro lado, isso também vem favorecendo a entrada mais frequente das massas de ar polar. Por isso, as temperaturas mais baixas. Por isso que em alguns momentos os termômetros vêm marcando temperaturas noturnas, principalmente durante a noite, um pouco mais baixas. E isso vem favorecendo também o desenvolvimento das lavouras, sejam de segunda safra, sejam hortaliças, sejam as perenes como café, cana-de-açúcar e também citros, entre diversas outras culturas que nós temos aqui no Brasil. Então, de uma forma geral, esse prolongamento das chuvas agora em abril e também no mês de maio vem se mostrando extremamente favorável à agricultura ou à produção agrícola aqui no Brasil, além de manter uma condição bastante favorável para a manutenção dos níveis dos reservatórios. Isso, lógico, favorece o setor de energia. Obrigada, Marco. Só queria aproveitar, então, para fazer duas perguntinhas. Eu queria saber o que a gente pode, então, esperar das chuvas para outono e inverno e também aproveitar para saber o que você pode informar para a gente em relação à cafeicultura, o que esperar aí do clima para o pessoal que planta café ao longo do Brasil aí. Agora, com relação a frio, nós não estamos vendo, por enquanto, nada de frio extremo que possa trazer geadas, apenas um frio recorrente da época do ano que nós estamos, que é o outono. Outro ponto positivo para os próximos meses é que se em 24 tivermos, como eu disse, quase 180 dias de estiagem no sudeste, centro-oeste, norte e nordeste e excesso de chuvas no sul, esse ano, por conta dessa neutralidade climática, o nosso outono e inverno deve ser com temperaturas com chuvas mais regulares. Ou seja, o nosso período seco será bem curto, já que há previsões de chuvas agora em abril, maio, podemos ter chuvas em junho, podemos ter chuva em julho e no segundo semestre, que as chuvas normalmente ocorrem já no final de setembro e outubro, esse ano pode chegar já em agosto, mantendo uma condição extremamente favorável ao desenvolvimento das lavouras de inverno, como trigo, aveia e centeio. Além do que, para a safra 25-26, com chuvas já ocorrendo em agosto, a safra começa mais cedo, diferentemente de 24, que só se iniciou no final de outubro. Então, já final de agosto e setembro, começamos a ter o plantio da nova safra de verão 25-26. Tá ok? Agora, respondendo a tua pergunta sobre o café, a tendência realmente é de um clima extremamente favorável agora para a safra 25-26. Esse ano, que a colheita já vai se iniciar agora nas próximas semanas, do café arábica, a quebra é gigantesca, por conta que eu disse lá no começo, do clima totalmente atípico, ou com anomalias, tanto estresse térmico quanto hídrico, entre 23 e 24. Porém, com essas chuvas agora, desse ano, e a tendência de chuvas regulares ao longo de 25, isso vai favorecer demais a cafeicultura para 26. Então, o que a gente espera é uma safra ruim para 25, fato esse que a gente já sabe, porém para 26, para a colheita de 26, ou seja, para a florada agora em setembro e outubro de 25 e para a colheita de 26, há uma tendência de uma condição muito melhor. Ou seja, tudo está caminhando para que a cafeicultura aqui no Brasil se recupere bem, mas somente para a safra 26.
não mais para a safra 25, porque essa já está completamente comprometida, ok? Excelente, muito obrigada, Marco. A gente te agradece por compartilhar as informações e até semana que vem.